Bianca, por favor. Antes de entrar no assunto, a gente vai falar um pouquinho para vocês como que a gente chegou na escolha desse tema, vai mostrar para vocês uma proposta que a gente tem também, uma ideia que a gente desenvolveu dentro do núcleo de gestão, que é o BeHealth. E depois a gente vai trazer um pouquinho mais sobre alguns conceitos de saúde mental, isolamento social, algumas ações preventivas e de cuidado, rede de apoio, e um formulário sobre o BeHealth e saúde mental, porque vocês sabem que a gente adora ver a opinião de vocês. E para contextualizar um pouquinho, então, né, como que a gente chegou nesse tema, por que a gente escolheu esse tema, né? Posso Algum... só, antes de você começar, pontuar uma Claro. coisa? Eu acho que o intuito é a gente trazer um momento que seja bem colaborativo. Uhum. Então, caso vocês tenham algo para complementar, algo para perguntar, Verdade, Malau. Verdade. interrompam, perguntem, para a gente poder construir esse momento juntos mesmo, realmente ter um momento de conversa. Isso é Obrigada, Alice. bem importante, Malau. Obrigada. Então, assim, para contextualizar um pouco como que a gente pensou nesse tema, né? Acho que falar sobre saúde mental é oportuno em qualquer momento, né? Acho que eu não falo só por mim, acho que a Malau e a Ianca também concordam. Mas agora é um momento que tem a sua especificidade, porque a gente está vivendo uma situação muito diferente e uma situação também que as expectativas, elas giram muito em torno de um aumento nos casos de problema com saúde mental, né? E a saúde mental também é um tema que, apesar de ter sido falado com muito mais frequência, de uma forma muito maior nos últimos tempos, ainda é um assunto que é um tabu, assim, ele é um assunto que ainda é estigmatizado e evitado, e muitas pessoas acham que é um assunto que fica reservado para quem sofre com transtornos graves ou, abre muitas aspas, não é forte o suficiente para lidar com essas questões, ou que até é frescura, né? A gente provavelmente conhece alguém, já ouviu falar alguém que conhece, já falou isso. Então, promover espaços para a gente conversar sobre esse tema de uma forma mais natural ajuda a desconstruir esses preconceitos que a gente sabe que ainda existem e também incentiva que o pessoal busque o autoconhecimento e uma troca, assim, né, e um contato maior entre as pessoas, né, criando rede de apoios e pensando em ações mais coletivas para lidar com essas questões. E trazer esse tema é algo que já estava sendo conversado dentro da gestão por um tempo, né? E nessas conversas surgiu uma iniciativa que engloba não só a saúde mental, mas a saúde como um todo, né? Que é o BeHealth. A ideia do BeHealth é ser um lugar para promover a saúde, né, e a qualidade de vida das pessoas no laboratório, através de conteúdos e de ações que tenham relação com a saúde, né? Então, a ideia é que aos poucos a gente vá trazendo pessoas, profissionais especializados para falar sobre os temas de conhecimento variados, para que possa ajudar a gente a cuidar da nossa saúde, né? E, e esse tema de saúde mental surgiu além, né, dessa ideia do BeHealth que a gente tem desenvolvendo, ela surgiu também a partir de um insight que a gente tirou do formulário de 100 dias sobre o trabalho remoto. Nesse formulário, tinha uma questão que tratava sobre o assunto da saúde mental, era uma questão que não era obrigatória, e a gente teve bastante resposta e bastante resposta aberta, então a gente sentiu que era uma possibilidade da gente trazer esse tema, né? Então, para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente trouxe alguns conceitos, né? É importante a gente pensar em alguns conceitos que estão relacionados ao tema, né? Pode passar, Ianca, por favor. Então, para a gente entender um pouquinho melhor a saúde mental, é importante a gente dar um passinho para trás, assim, e entender o desenvolvimento do conceito de saúde ao longo do tempo, né? A saúde, para algumas pessoas ainda é isso, né? Mas ao longo do tempo foi encarada como o oposto da doença, né? A ausência da doença. E hoje se trabalha com um conceito que é mais global, mais completo, né? Então, a OMS define a saúde como uma condição de bem-estar físico, mental e social. E a saúde mental é um conceito que é um pouco
mais difícil de se definir assim de uma forma tão específica, mas a gente pode pensar nessa mesma linha. A saúde mental, ela não é simplesmente a ausência de transtornos ou de doenças mentais. E compreender essa visão sobre a saúde mental, ela é extremamente importante para desconstruir esses estigmas que existem sobre ela, né? Então, se para algumas pessoas falar sobre saúde mental ainda é um tabu, esse conceito mais amplo deixa mais claro que para falar de saúde mental não é necessário tu estar à beira de uma crise ou suspeitando, né, algum diagnóstico. Mas se saúde mental ela não é só a ausência da doença, né, o que mais que ela é? Assim, de uma forma geral, acho que a gente pode abordar a saúde mental como essa nossa capacidade de se sentir bem, de reagir bem, vivenciar os eventos do dia a dia, as exigências, os desafios e mudanças da vida, né? E, e também harmonizar as nossas experiências, as nossas ideias, os nossos comportamentos, né? Ela também trata de reconhecer e respeitar os nossos próprios limites e deficiências para lidar com essas questões, com esses eventos, com esses desafios, e também diz sobre a nossa satisfação em viver, em compartilhar e se relacionar com os outros. Então, essa noção um pouco mais ampla de saúde mental, ela deixa mais claro, assim, que a saúde mental é algo muito maior e muito distante do que essa compreensão de que é só a ausência de doença, né? Ainda que uma saúde mental descompensada, desequilibrada, facilite o aparecimento de transtornos mentais, né? E o que influencia a nossa saúde mental, né? A saúde mental ela é determinada e condicionada por vários fatores que interagem. Pode passar, Ianca, por favor. A saúde mental ela é determinada e condicionada por vários fatores que interagem de uma forma complexa, né? Esses fatores são biológicos, psicológicos e sociais, né? Que dentro de social a gente pode entender fatores econômicos, ambientais, culturais e vários outros que a gente pode pensar. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a minha saúde mental ela é construída todo dia pelas minhas condições de personalidade, de experiências de vida, pelas minhas características biológicas, sejam elas genéticas, hormonais, químicas, e também influenciada pela minha qualidade de vida nas minhas relações, né? Então, em relação à qualidade do ambiente de trabalho que eu vivo, se eu vivo em uma cultura mais ou menos inclusiva, e muito pela minha relação com a sociedade, pela minha qualidade de relação com as outras pessoas. É por isso que na psicologia a gente compreende o ser humano como um ser biopsicossocial, né? Então, a gente não consegue separar o ser humano, a gente sempre enxerga ele nessa totalidade. E para falar um pouco mais desses aspectos, assim, de relações sociais, a Malau vai entrar um pouquinho nesse aspecto. Obrigada, Izzy. E aí, acho que cabe agora a gente falar um pouquinho sobre o isolamento social, que é algo que a gente está vivenciando hoje, para a gente entender os dois pilares que estão levando a gente nessa conversa hoje. Então, pode passar, por favor. A gente tem duas diferenças. Então, a gente tem isolamento e a gente tem confinamento. Muitas vezes, principalmente nesse momento de agora, são duas coisas que andam se confundindo bastante, porque são linhas muito tênues entre as duas. Mas o isolamento, em algumas definições, diz que são membros do grupo que estão restritos, então, consequente por uma limitação física, uma limitação social, ou até mesmo emocional, e tem um caráter mais crítico. Se a gente fosse englobar na nossa realidade hoje, seriam os indivíduos que estão diagnosticados com Covid-19, que precisam ficar isolados totalmente no quarto, receber comida na porta do quarto, coisas assim, bem mais crítico. E aí a gente fala sobre confinamento, que aí fala sobre uma dimensão de uma área geográfica ou de um espaço que é consequente de uma barreira natural ou de uma barreira construída pelo homem. E existe essa restrição física que é fixa ou ela é maleável. Então, existe uma restrição, mas não é tão crítica quanto o isolamento.
que no caso seriam os indivíduos, agora nesse momento de pandemia, que estão evitando ter o contato social, estão se confinando para reduzir as interações com contato, as interações que tenham contato presencial. Tudo na linha de evitar a propagação do vírus e tudo mais. Pode passar, por favor. E voltando ao que a Izzy já trouxe, nós somos seres sociais. Então, somos indivíduos biopsicossociais. Mas acho que aqui agora é legal focar um pouco nessa questão de sermos sociais. Aristóteles, ele trouxe que o homem é, por natureza, um animal social. Qualquer um que não consegue viver com os outros ou é tão autossuficiente para prescindir disso e, portanto, não participa da sociedade, ou é uma besta ou é um deus. Então, ele traz que o indivíduo, que o cidadão, ele não existe de uma forma isolada. Ele sempre vai ser parte de um todo. Então, ele vai pertencer a algo que é maior, ele vai pertencer a algo que é social. Tanto é que a linguagem, ela é manifestada nessa convivência com os outros. E para a psicologia, a gente tem na psicologia social uma definição do social, dos estudos sobre o social, em que diz que é como cada pessoa interage com as outras e também com o ambiente em que ela está. Então, não é só a interação entre duas pessoas, mas também com o ambiente que ela está. A gente é moldado, nós constituímos nossa individualidade a partir das relações com os outros, a partir de como a gente se coloca ali no mundo. Então, é muito isso de estarmos em um ambiente, o ambiente influencia a gente influencia o ambiente, bem nessa questão assim, né? Pode passar, por favor. E aí, a gente fala sobre as interações sociais em isolamento e em confinamento. Quando eu estava fazendo algumas pesquisas para poder trazer as discussões para vocês, algo que apareceu muito foi estudos em bases petrolíferas, em ambientes ICE, que são ambientes isolados, confinados, extremos. Então, por exemplo, a Antártica. Antártica, acho que é isso mesmo. E esses estudos, eles traziam essa questão da falta das interações sociais ou as interações sociais reduzidas, que é o que acontece quando a gente está em isolamento ou em confinamento. A gente está vivendo um momento em que essas interações sociais elas foram reduzidas. Então, a gente está tendo que se comunicar, está tendo que interagir com as pessoas de uma outra forma. Então, a gente está tendo que interagir de formas virtuais, o que modifica a nossa constituição também. As nossas individualidades, as nossas experiências, a nossa subjetividade, ela vai ser modificada a partir da forma com que a gente interage. Então, se eu estou interagindo num ambiente virtual, existem outros estímulos que são diferentes de quando eu estou ali interagindo pessoalmente. Então, isso vai mudar, vai influenciar na concepção do sujeito, vai modificar essa concepção do sujeito como indivíduo dentro de uma sociedade. E é algo que vai mudar não só para agora, mas para todo o resto da nossa Constituição, né? Isso vai marcar a gente e a gente vai se modificar a partir disso. Só que também não é de agora que essas novas interações de formas virtuais, elas existem. Elas já vêm acontecendo de um tempo para cá. Só que agora foi algo que se intensificou. Então, a gente teve que fazer esse isolamento, esse confinamento compulsório. A gente saiu ali do laboratório, do bridge, do prédio com vários andares, e a gente foi direto para nossa casa de uma hora para outra. Foi muito repentino. Então, a gente teve que se adaptar muito rápido. E algo que surge quando a gente está falando sobre as interações sociais é a divisão entre pessoa em trabalho e a pessoa em folga. Então, como que a gente consegue diferenciar o momento que eu estou trabalhando e o momento que eu estou tendo meu lazer? Se eu vou estar no mesmo ambiente físico. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem morar em casas que tenham jardins, que tenham vários cômodos. A gente sabe que a realidade hoje não é essa. Então, muitas vezes a gente mora em um apartamento que é uma kitnet, então cama no mesmo lugar, cozinha no mesmo lugar, o banheiro tem só uma divisão de porta. Então, como que a gente divide
o momento que a gente está trabalhando do momento que a gente está tendo o nosso lazer. Como que a gente faz essa divisão? Porque quando a gente estava pessoalmente, é muito clara essa divisão. A gente sai ali da mesa de trabalho, vai até o supermercado, já é um momento de lazer, já é um momento que é diferente, entende? Então a gente conseguia separar e ter muito claras essas diferenças, e agora a gente não consegue mais, porque está tudo no mesmo ambiente. Outra coisa que também é modificada e é influenciada são as emoções. Então, quando a gente está em interações sociais, a gente consegue interagir com as pessoas de uma forma diferente. Então, eu consigo estar vendo as pessoas, eu consigo estar interagindo com as pessoas, mantendo um contato no olhar, tocando as pessoas. A gente sente inúmeros... Os nossos sentidos estão trabalhando, então a gente sente cheiro, a gente consegue assimilar as emoções a partir do cheiro, da visão, do tato, do paladar. E quando a gente tem essa fusão entre o ambiente que é público, que seria o de trabalho, e o ambiente privado, particular, as nossas emoções elas também começam a se confundir, porque a gente não consegue administrar elas de uma forma muito clara, de uma forma muito certa, assim, realmente muito clara, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá tudo acontecendo junto. E outra questão também que influencia é essa rapidez. Então a gente foi de estar trabalhando ali no prédio com outras 70 pessoas para estar trabalhando em casa sozinha, às vezes com família, às vezes sem família. Então isso é algo que também está influenciando, porque o momento que a gente está vivendo, do isolamento, do confinamento, traz um desequilíbrio emocional. A gente tem modificações químicas, a gente tem modificações psicológicas, estamos nos modificando, a gente está entrando em conflito com várias coisas dentro da gente, assim. Então, a gente tem tensões, a gente tem inseguranças, a gente tem medos, e todas essas coisas, elas se intensificaram pela questão da rapidez que aconteceu tudo isso, e também por essa questão da gente não conhecer. O medo do desconhecido foi algo que apareceu muito. Não sei se para vocês, mas pelo menos para mim, foi algo que me deixou muito angustiada no começo, porque eu não sabia com o que eu estava lidando, eu não sabia o que eu deveria fazer. Eu saía de casa, só que eu não consigo ver o vírus. Então, é aquele medo de, tipo, qualquer coisa que pode estar acontecendo, eu posso estar contaminada ou eu posso contaminar alguém da minha casa, da minha família. Então, todos esses medos e esses receios, eles começam a alterar também a forma com que a gente vai interagir. Outras coisas que podem modificar nas emoções e os sentimentos seria o sono. A gente começa a trocar, às vezes, o dia pela noite, por não ter essa questão da modificação dos espaços. Então, a gente, às vezes, passa a noite trabalhando, acorda de manhã e não consegue funcionar direito, porque trocou tudo. E como que a gente vai ajustar isso se a gente está no mesmo ambiente? Às vezes acontece esquecimentos, irritabilidade, estresse, muito medo, assim, e essa questão também da instabilidade financeira e de não ter certeza se eu vou continuar no meu emprego ou não. Isso foi algo que apareceu muito agora nesse momento da pandemia, porque tiveram muitas demissões. Então, as pessoas viam o primo, viam tios, viam colegas sendo demitidos e sempre ficavam com aquele receio, tá, e se for eu, como que eu vou ficar depois? Como que eu vou manter a minha família? Como que eu vou ter o sustento? Então, todas essas questões, assim, elas também trazem angústias e também alteram as nossas emoções e a forma com que a gente vai lidar com as coisas. Algo que surgiu também, que eu acho interessante falar agora nesse ponto, é o sentimento de luto também. É algo mais delicado, mas eu queria também trazer essa reflexão, assim, de que o luto não necessariamente é pela perda de alguém. Então, não necessariamente alguém da minha família precisa ter falecido ou precisa ter ficado muito doente através do vírus, sabe? Mas eu posso estar num sentimento de luto, num momento de luto, pela perda da rotina, pela perda de objetos, pela perda do emprego, pela perda de seguranças que a gente tem. Então, isso também é algo que anda sendo vivido. Em uma das pesquisas que eu estava vendo, que eu comentei sobre as bases petrolíferas,
era muito isso que acontecia. O pessoal passava por momentos de muita instabilidade, até às vezes de luto, por não ter mais essa rotina, por não ter alguns objetos, não ter familiares perto, não necessariamente a perda pela morte, mas a perda de não ter mais perto. Isso também acontece no contexto das prisões. Então, muito do que a gente, quando a gente fala sobre isolamento, confinamento, saúde mental, e tudo isso que está englobando essas duas questões, a gente também consegue ver em muitos estudos sobre prisões, em que as pessoas, elas são isoladas, elas são confinadas de forma compulsória, e elas estão ali e não conseguem ter essa manutenção. Então, tudo isso vai estar influenciando, né? E as formas virtuais, foi algo ali que eu já comentei um pouco, mas novas formas de interagir e também novas formas em que a gente tem acesso às informações. O virtual, ele nos permite ter muito acesso às coisas, muitas coisas positivas, a gente ter conhecimentos novos, mas ele também permite com que a gente tenha mais contato com fake news, por exemplo, que vão estar ali influenciando nas nossas emoções diretamente. A gente liga a televisão a um bombardeio de informações, e muitas vezes são negativas. Então, essas novas formas de lidar também influenciam, também vão modificar, estão modificando as nossas interações sociais. E algo também que eu acho importante falar é sobre o comportamento seguro. O comportamento seguro, ele tem como objetivo, então, a proteção da saúde, da segurança da população em geral, dos grupos de risco e também dos profissionais que vão estar atuando ali na linha de frente no combate contra o corona ou qualquer outro tipo de doença. Então, essas interações sociais hoje, elas estão muito mais pautadas nesse comportamento seguro, pensando nesse comportamento seguro, do que acontecia antes. Pode passar, por favor. E aí, como que fica a nossa saúde mental nesse contexto, né? Acontecendo tudo isso, vivendo tudo isso, não tendo essa separação física clara, em que faz com que a gente tenha essa delimitação do que a gente quer, do que a gente quer, não, desculpa. Também, mas de onde a gente está, o que a gente faz, como a gente se sente, como que a gente interage. Então, tudo isso vai estar influenciando, tudo isso vai influenciar de formas diferentes, dependendo da pessoa. Para mim pode ser uma coisa, para Izzy outra, para Ianca outra, para Verônica outra. Então, o que acontece é que cada um vai sentir de uma forma diferente. E o que é legal saber é que tá tudo bem, sabe? Se quiser passar, que tem a frasezinha. Porque, calma, você não tá sozinho nesse momento, sabe? Tá todo mundo vivendo nesse contexto, tá todo mundo meio que junto nisso, sabe? A gente tá vivendo em várias coisas semelhantes, apesar de serem diferentes, apesar de cada um ser cada um, né? E algo que eu queria pontuar agora também é que, de acordo com a OMS, ela diz que a pandemia ela está destacando muito, de uma forma muito intensa, a necessidade de estar aumentando de forma urgente o investimento em serviços de saúde mental, porque vários casos de doenças mentais ou de distúrbios mentais vem aumentando com a pandemia, porque o pessoal ele está tendo mais contato consigo mesmo, está descobrindo novas coisas, está indo até outros profissionais, tentando buscar realmente, buscando mais informações, buscando um cuidado consigo mesmo, sabe? Então, agora está sendo um momento também de muito autocuidado. E apesar da gente estar focando, pelo menos eu ter focado um pouco mais nas partes que influenciam de uma forma não tão positiva, esse momento também está sendo um momento de autoconhecimento para muita gente. Então, tem muita gente que está focando muito em si mesmo, que está se conhecendo, que está conseguindo aproveitar. Então, é muito relativo quanto a cada um. E a gente tem que entender que está tudo bem a gente se sentir mal, está tudo bem a gente querer chorar, a gente se desesperar. Tá tudo bem, a gente está passando por um momento atípico e mesmo em momentos que não são atípicos, tá tudo bem a gente sentir isso. Somos seres que têm isso de forma intrínseca na gente, né? E pode passar, por favor.
Então, considerando um pouco do que as meninas falaram, né, nesse momento de adversidade, novidade, redescoberta, né, de si mesmo, da própria vida, a gente se pergunta, né, você sabe como cuidar da sua saúde mental? Será que eu sei cuidar da minha saúde mental? Como é que eu posso fazer isso? Né? De que maneira eu posso buscar ferramentas e estratégias que me instrumentalizem e me empoderem a crescer, né? E aprender coisas novas com esse momento tão atípico que ninguém de nós viveu antes e estava preparado para uma situação como essa. Então, não é algo fácil, né? Infelizmente, a gente não tem uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo, né? Faça isso, isso e isso, se alimente bem, faça atividade física, durma 8 horas e você será uma pessoa feliz. Infelizmente, não funciona dessa maneira, né? Seria muito mais simples. Então, não é um processo fácil, não é simples, e não é algo generalizado, né? Como as meninas comentaram, a saúde mental ela envolve, né, as inúmeras facetas do ser biopsicossocial. Então, quando a gente fala em saúde mental, a gente precisa se atentar para todo esse universo, né, que engloba o ser humano. E isso é muito particular de cada um, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente se empodera e passa por esse momento juntos, é um processo individual que precisa ser vivido por cada pessoa, né? Então, a gente tem algumas dicas que podem ajudar, né, nesse enfrentamento. Então, a primeira delas é começar a desenvolver o seu autoconhecimento e o seu autocuidado, como a Malau comentou um pouquinho antes, né? É muito importante que a gente desenvolva esse olhar para si próprio, né? E que eu consiga identificar no meu comportamento, no meu pensamento, quais são as minhas emoções, o que elas significam para mim, né? De que maneira eu posso refletir sobre elas, né? Definir estratégias de enfrentamento. Então, o autoconhecimento ele é o primeiro passo, né? E pode parecer um pouco clichê falar sobre isso. Nossa, autoconhecimento, né? Que coisa mais banal. Pode parecer banal, mas é algo muito importante, né? Porque, como as meninas comentaram, enquanto ser humano, em um momento tão atípico, a gente está se reconhecendo novamente, né? Então, toda a minha rotina, meus hábitos, meus hobbies mudaram, né? Extremamente. Então, cada um de nós se tornou uma nova pessoa, né? Com novos hábitos, novos hobbies, nova rotina. Então, a gente precisa se descobrir nesse processo, né? E conseguir se enxergar enquanto ser humano e tudo que nos cerca, tá? E desenvolvendo esse autoconhecimento, a gente consegue começar a pensar no nosso autocuidado também, né? A gente da área da saúde fala muito sobre autocuidado, mas eles, para quem não sabe, não tem familiaridade com o tema, ele se refere a essa busca, né, pelo bem-estar, pela felicidade, a busca pela saúde, que a própria pessoa vai ter com relação a ela mesma, né? Então, a partir do momento em que a gente se conhece e identifica as minhas frustrações, os medos, as dificuldades, as coisas que me dão prazer, eu consigo pensar em estratégias de autocuidado para me orientar, né? Principalmente nesse momento adverso. Então, não tem problema você tirar um momento para o teu autocuidado, né? Não é egoísmo, não é ser individualista demais. Eu acho que o autocuidado, quando a gente exercita ele, a gente consegue se ver de uma maneira mais clara, né?
Então, isso também nos empodera enquanto ser humano, né, que toma as atitudes da própria vida. Então, é muito importante que a gente pense e estabeleça momentos, né? Se não momentos, mas desenvolva essa prática do autocuidado, né? Então, a gente precisa estar bem para poder fazer as coisas bem feitas, né? E nem falo apenas de produção no trabalho, né? A nível de relação familiar, com os amigos, se sentir bem com você mesmo, né? Então, é muito importante que esse autocuidado, ele comece a se desenvolver, né? Mas, enfim, fazendo uma busca também na internet, em guias, manuais, a gente conseguiu estabelecer algumas diretrizes, assim, né? De, calma, o que eu posso fazer, o que vai me ajudar, quais frentes eu posso seguir, né? Nesse momento de pandemia. Então, o controle do estresse e ansiedade é algo muito importante, né? Como a Malau comentou, a gente vive um momento em que o estresse, a ansiedade, os transtornos mentais, né, crescem exponencialmente e muitos pesquisadores se preocupam com esse efeito pós-pandemia, né? Então, o quanto esse impacto ele vai permanecer na vida das pessoas. E o estresse e a ansiedade são protagonistas, né? Enquanto ser humano, a gente convive com o estresse e a ansiedade desde sempre, né? Eles são fisiológicos, a gente vive com isso. A diferença é até que ponto eu vivo com isso e até que ponto isso me traz algum prejuízo, pensando em saúde mental, desenvolvimento das minhas atividades, meus relacionamentos. Então, o controle do estresse e da ansiedade é o primeiro passo, né? Então, de que maneira eu posso fazer isso, né? Mantenha uma rotina, por exemplo. Delimite horários específicos para os compromissos e, muito importante, para as atividades de lazer. Então, em um momento de trabalho remoto, eu trabalho na minha casa, que também é um momento de lazer, né? O que as meninas comentaram. Isso pode ser, esse processo pode estar um pouco dificultado. Então, eu posso não conseguir separar o que é lazer do que é trabalho e me sobrecarregar de um, fazendo com que o lazer, essa sensação de bem-estar, ela não exista no meu dia, né? Então, isso é um problema. Quando a gente faz coisas que a gente gosta, isso traz uma resposta química no nosso organismo, né? Então, são liberados hormônios de bem-estar, da felicidade. Então, quando eu proporciono esse tipo de momento, eu consigo usufruir dos benefícios, né? Se eu não proporciono, eu não tenho o hormônio da felicidade, né? Ele não vai cair como chuva e a minha pele vai absorver, infelizmente. E é a mesma lógica para os momentos de estresse, né? Então, se eu estou me expondo a um estresse contínuo, o meu corpo ele está lidando quimicamente com esse estresse, tá? Então, é importante também evitar as atividades estressoras, né? E quando isso não for possível, a gente precisa mudar as nossas atitudes e os nossos pensamentos diante delas, né? Então, quer falar, Malau? Uhum. Mas pode acabar de falar sobre o estresse. Tá. Então, existem situações em que a gente não vai conseguir fugir, né, do que é estressor para a gente. Então, essa iniciativa de fuga, evitação, que às vezes é tão natural da gente também, né, de não fazer algo que não me faz bem, não é possível. Então, eu preciso mudar a maneira como eu penso e como eu me porto perante essa situação, né? Pode falar. E aí acho que às vezes é mais difícil a gente pensar em mudar as atitudes e os pensamentos, e um ponto importante assim, inicial é entender o que me faz ficar estressado, entender como que isso se manifesta em mim, né? Pra gente poder também estar pensando em tudo isso que tu já trouxe. Uhum. Isso. E dando sequência, então, né? Outra coisa que os guias, manuais, orientações trazem bastante é essa redução da exposição às notícias ruins, né? A gente tem uma mídia extremamente sensacionalista que vende muita notícia ruim
e se a gente se cerca disso, a gente vive isso 24 horas por dia. Então, é interessante buscar fontes confiáveis de informação, né? Acho que talvez esse não seja um problema nosso, né, aqui do Lab, da nossa geração, mas, né, o pessoal mais velho, idoso, tem uma dificuldade muito grande de encontrar fonte confiável para a informação. Então, é importante que exista essa consciência e que o tempo o tempo na televisão, no noticiário, nas redes sociais seja limitado, pensando realmente, será que eu quero estar cercado de todas essas informações, né? E quando eu estou de frente com uma situação estressora, por exemplo, eu vejo uma notícia, morreram 3 mil pessoas no Brasil hoje. Isso vai me causar um estresse, uma insegurança, um medo, né? E se eu fico nisso o dia todo, eu vivo esse estresse e essa insegurança por um longo prazo, né? Então, os impactos são muito grandes. E tem uma outra dica que é interessante também, de transferir as preocupações para o papel. Em que sentido? Importante fazer listas com base em prioridades, né? Às vezes, principalmente quando a gente se encontra numa situação de ansiedade, né, de muitas tarefas, muitas preocupações, pense em muitas coisas ao mesmo tempo, pode aparecer essa dificuldade em realmente sentar, priorizar aquela atividade, resolver e partir para uma próxima, né? Muitas vezes a gente está fazendo uma coisa e pensando nas outras 3 que eu preciso fazer depois, e na minha mãe, no meu gato e no meu cachorro, e tudo isso gera um acúmulo, né, de ansiedade, de estresse. Então, indo ao encontro disso, também existe uma técnica de mindfulness, que é onde você pensa e dedica uma atenção especial ao que você está fazendo no momento. Então, isso pode ser terapêutico no sentido de provocar uma calmaria, né, um foco. Não, pera, né, você não vai conseguir conquistar o mundo hoje. Então, senta na cadeira e dá uma relaxada. É muito importante essa organização do dia, então, pensando que a gente tem uma necessidade de rotina, né? Então, talvez criar metas seja algo positivo, né? A curto e longo prazo, então podem ser metas diárias e mensais. E, novamente, não falo apenas do trabalho, né? Metas pessoais, de bem-estar, de lazer, coisas que te motivem, um novo projeto, uma nova habilidade. Também fazer atividades prazerosas, então reservar esse tempo, né, no seu dia, na sua semana, para fazer coisas que te dão prazer, né? Manter o ciclo de sono é muito importante, e se a gente parte do ponto de partida de que eu não tenho uma rotina estabelecida, dificilmente eu vou ter um ciclo de sono regular também, né? Então, por mais que a gente esteja em casa, é importante que eu almoce na hora certa, que eu, sei lá, tome café da manhã, né? Então, quando eu mudo totalmente a rotina e os horários, o nosso cérebro ele se perde, né? Ele precisa dessa rotina para manter esse fluxo de acontecimentos. Aqui está repetido, já falei das questões de transferir as preocupações para o papel. E também é importante que a gente comece a pensar na saúde integrativa, né? O que é essa saúde integrativa? A gente viu que o ser humano ele é biopsicossocial, então a gente precisa pensar nele para além do físico, para além do psicológico, para além da sociedade, da relação familiar. A gente precisa unir tudo isso e a gente tem um ser humano, né? E tentar compreender tamanha complexidade também é um desafio, mas adotar essa perspectiva e começar a trabalhar a partir disso pode ser muito positivo. Então, existem algumas práticas, né, que se chama praticamente corpo, como a meditação, yoga, mindfulness, entre outras, que podem auxiliar no foco, né, facilitando o estado de consciência sobre o que está acontecendo agora. Então, para situações de ansiedade, isso pode ser muito positivo. Tá? Gente, se vocês quiserem falar, perguntar, fiquem à vontade.
outra coisa muito importante que as meninas já comentaram, né, é manter as pessoas por perto, né, entre aspas, porque não pode estar perto fisicamente, mas a gente tem essa necessidade de afeto, de socialização, e o isolamento, ele rompe com tudo isso, né? Então, importante reforçar os laços de amizade. Então, se aproxime das pessoas que te fazem bem, que causam bons sentimentos, né? Não se isole, pensando no sentido de não posso ver essa pessoa presencialmente, então eu vou ficar trancada aqui sozinha, né? Não é o melhor caminho a ser tomado, né? Importante manter o contato, mesmo que digitalmente. Então, chama o coleguinha para um happy hour, chama para jogar alguma coisa. Ah, e aí, vai rolar Gartic na quinta-feira, vamos jogar todos nós. Isso facilita esse momento de interação, né? Então, a gente precisa explorar mais essas estratégias, por mais que ela não se compare com o contato presencial, né? A gente tem essa noção, mas o bom não é inimigo do ótimo. Então, se a gente não pode estar junto presencialmente, então vamos estar juntos de outra maneira. E a última dica, claro, não tenha limites para memes. Isso os guias não apresentam, mas isso é empiricamente comprovado, tem eficácia. Então, a internet tem uma gama gigantesca de memes e vídeos fofinhos de pets. Impossível ficar infeliz assistindo alguns deles. Então, a gente pode usufruir dessa... Quer falar, Verônica? Sim. Fale. Estão me ouvindo bem? Uhum. Tá. É que eu tava pensando, né, que você tinha falado sobre as notícias ruins, e é uma coisa que eu já venho pensando há algum tempo, refletindo, né? Então, nem sei se é uma dúvida, muito assim. É de se afastar das notícias ruins, por exemplo, na questão dos mortos, né? Até que ponto eu fico me sentindo muito culpada, assim, até que ponto eu ficar vendo que as pessoas, a quantidade de pessoas está a mesma coisa, não está diminuindo, não está crescendo, eu me afastar daquilo e... É tipo assim, uma linha tênue entre eu me afastar dessa notícia e eu normalizar essa notícia, entendeu? Eu fico com muito medo de, tipo assim, eu já fiz, tipo assim, eu tá lendo uma coisa e eu realmente começar a me sentir muito mal, eu falo, não quero mais. Ou alguém me mandar uma notícia, eu leio o enunciado, eu falei, não vou ler. E eu falo, cara, mas eu não posso me alienar porque isso tá acontecendo, entendeu? E as pessoas, elas precisam saber que isso tá acontecendo, porque senão talvez isso vai se normalizar muito rápido, ou isso vai virar uma rotina. Eu acho que até, não sei, já virou, dependendo, sabe? Uhum. Então eu fico fico muito pensativa sobre isso, sabe? Naquele limbo de será que eu me informo ou será que eu mantenho a minha saúde mental? Exatamente. Eu me sinto culpada dele. É uma questão muito frequente que realmente traz esse sentimento de culpa, né? No sentido de, será que eu me sinto uma pessoa egoísta por pensar na minha saúde mental e não estou sofrendo por todas as mortes que acontecem no Brasil, né? Eu acho que a gente, o segredo seria tentar buscar o equilíbrio, né? E como eu falei no início, não é algo fácil de se fazer, né? Mas a gente precisa pensar nesse sentido de importante que eu me mantenha informada, mas também é importante que eu não me deixe abalar, né, tragicamente pelas coisas pela qual eu não consigo controlar. Então a gente precisa fazer essa diferenciação, né? O que eu consigo fazer em relação a essa questão da pandemia, o coronavírus, e o que não depende de mim, né? O que eu não posso fazer, o que está além, né? Então, eu acho que é muito importante a gente separar essas duas coisas, até para não causar um sofrimento por algo que, infelizmente, eu não vou conseguir resolver, né? Então, essa situação da vacina, por exemplo, né? Não adianta eu sofrer, eu teria que ir lá e no laboratório e construir uma vacina, né? Se é algo que não depende de mim.
Se bem que eu poderia, eu sou profissional da saúde, mas não veio o caso. Bianca, o que tá esperando mudar? Tá, mas eu acho que é bem importante essa tua colocação, Verônica, porque a gente vive uma dicotomia, né? No sentido de preciso estar um ser social, eu preciso interagir mesmo que digitalmente, mas eu preciso saber dosar essa interação para que isso não seja negativo para mim, né? Só para complementar, Ianca, isso que Pode a falar. Verônica trouxe é algo que acho que lá no comecinho assim, da pandemia, a OMS lançou algumas dicas de prevenção em saúde mental. E acho que ela até usa um termo assim que é dieta de conteúdo, sabe? De tipo assim, estabelecer horários, sabe? Não negar, não viver essa negação de notícias e do momento que a gente está vivendo, mas de repente organizar também um tempo para se expor, porque como a Ianca trouxe, né, a forma que a gente lida com as informações hoje é 24 horas por dia, e se a gente só deixar isso rolar, a gente vai ficar 24 horas por dia nesse assunto, e aí a gente começa até a se sentir culpado se a gente tira um pouquinho, se a gente desliga um pouquinho, né? Então, é bom pensar nesse sentido, assim, de ir dosando, e já focar em fontes confiáveis, em dados mais objetivos e não sensacionalistas, né, que não tentam te afetar ali no teu emocional, né? Acho que é bem nesse sentido, e é algo que a OMS já falava para que as pessoas não vivessem isso de uma forma tão intensa, porque sabiam que isso ia afetar a nossa qualidade de vida, né? É isso mesmo. Mal sabe a OMS, fácil falar, difícil fazer. Mas, enfim. E a última dica é, claro, se você precisar, procure um profissional da saúde. Pensando que, às vezes, esse sofrimento ele pode chegar a um momento muito extremo, né? Uma situação muito extrema. Então, não é errado a gente reconhecer esse sofrimento que o mundo está vivendo, né? Tem a pandemia de coronavírus e a de saúde mental que acompanha. Então, a gente não é inatingível, né? Infelizmente não consegue se blindar desse tipo de situação. Então, adoecer, se sentir mal, passar por um momento de sofrimento faz parte, né? E todos nós estamos suscetíveis a essa situação. Então, caso seja necessário, é importante buscar a ajuda de um profissional, né? Talvez ele não vai resolver teu problema, mas ele vai te ajudar e te orientar nesse processo, né? Malau, quer falar um pouquinho das redes de apoio? Acho que só para formalizar um pouquinho mais isso tudo que a Ianca trouxe, acho que ela já abordou a questão das redes de apoio, a partir dessas pequenas dicas e contribuições que ela trouxe. Mas a gente tem que entender quem são as nossas redes de apoio, quem constitui a nossa rede de apoio e também contar com essas pessoas. E essas pessoas, elas podem ser amigos, elas podem ser família, elas podem ser um colega de trabalho que está se aproximando, que a gente está vivendo a mesma coisa, que está ali, eu sei que posso contar, pode ser a organização que eu estou, com o suporte que ela pode me dar, e também os profissionais de saúde. Então, não contar só com as outras pessoas, porque as outras pessoas que eu digo, colegas, ou esperar que a sua família tenha toda a bagagem ou todo o suporte para te acolher e para conseguir te dar o amparo que você precisa. Mas entender que não tem nada de errado em buscar profissionais externos. Então, não tem nada de errado em ir fazer uma psicoterapia. Acho que há anos atrás, ainda a gente tem isso, mas bem menos. Há anos atrás, quem falava que estava indo em um psicólogo era já tido, taxado como louco, sabe? E é algo que vem mudando. A gente não necessariamente a gente precisa recorrer a um profissional só quando a coisa está extrema. Então a gente já pode cuidar e ter esse cuidado preventivo mesmo com a gente, ter esse autocuidado, se importar com a gente e lembrar, isso não é ser egoísta, mas isso eu tenho que me cuidar para eu poder estar ajudando as outras pessoas ao meu redor. Se eu não estiver bem comigo, eu não vou conseguir dar um suporte, dar um apoio
ajudar, auxiliar de alguma forma as pessoas que estão ao meu redor. Então, você ter noção dessas redes de apoio, você contar sim com essas redes de apoio, faz muita diferença. E quando a gente fala sobre o contexto pessoal, eu vou falar mais sobre a parte de apoio, assim, da psicologia, que é o que eu mais tenho contato, mas pessoalmente ali na UFSC, a gente tem o SAPSE, que disponibiliza atendimento psicológico para quem precisa, atendimentos emergenciais. Existem vários profissionais também aí na cidade de Florianópolis que eles passaram a atender na modalidade virtual, então vários psicólogos também atendem na modalidade virtual. A gente consegue encontrar sites hoje em dia que dão um suporte para a gente, que tem um atendimento virtual também. Então, é contar realmente com essas redes e não ter vergonha de entender que está precisando de um suporte externo. Não tem nada de errado nisso e a gente sempre vai precisar. A forma o que vai mudar é muito a forma com que a gente vai ver essa ajuda que a gente precisa, sabe? Ver ela sempre de uma forma que vai agregar a gente. Acho que talvez a Izzy e a Ianca tenham algo a complementar. Fique à vontade. Eu queria só, antes da gente encerrar, falar um pouco mais sobre o formulário que as meninas comentaram, que a Izzy comentou no início, né? Então, a gente criou o grupo Be Health, inclusive se sintam convidados a participar, quem tiver interesse, não necessariamente precisa ser da área da saúde. Então, qualquer pessoa que tenha um pensamento, algo que queira partilhar e somar junto no processo, então será muito bem-vindo. E a gente vai lançar um formulário na semana que vem, justamente para, assim, é um formulário de opinião, né? Para saber o que vocês pensam sobre essas discussões que a gente, na verdade, iniciou hoje, mas pode ter com mais frequência no Lab, sugestão de assuntos, iniciativas. Então, é muito importante a participação de vocês, como em todos os formulários, não é, gestão? Então, provavelmente segunda-feira ou terça-feira as meninas vão postar ali no canal, então, por favor, respondam. Obrigada. Sim, respondam. Eu acho que era isso que a gente queria trazer. Acho que a Izzy ia falar alguma coisa e interromper ela. Fala, Izzy. Não. Ficou um pouco fora do contexto, assim, mas só para lembrar que o SAPSE também, ele também tem, acho que, listas de atendimento social, sabe? Então, às vezes não é tão simples, tão fácil conseguir o atendimento lá no SAPSE, apesar de ele ter uma gama enorme de atendimento, assim, não só para psicoterapia individual, mas também trabalho com crianças, com famílias, enfim. Mas eles também geralmente disponibilizam uma lista assim, de atendimentos sociais. Então, para quem acha que é um peso muito grande financeiramente, existem vários lugares que fornecem esse atendimento assim, a um custo bem mais acessível. Eu lembrei que eu tenho essa lista em algum lugar do meu computador. Travou. Então, aí eu chamo o canal para quem quiser entrar, quiser buscar, ver se estão não é para o atendimento virtual, mas dá para entrar em contato e ver se está rolando essa modalidade. E um ponto, assim, né, que a Maria trouxe, mas que é legal de deixar claro, é que o Conselho de Psicologia, o Conselho Federal, ele autorizou esse atendimento virtual, né, que até pouco tempo atrás não era algo formalizado, que ainda era alvo de muita controvérsia, só que é interessante, assim, a gente até aproveitar esses momentos de novas relações, de construção de novos vínculos virtuais, né, para, de repente, tentar algo nesse sentido, assim, né, de se sentir confortável falando com alguém, fazendo uma psicoterapia de forma virtual. Uhum. Mas eu acho que é isso, né? Não sei, pessoal, vocês querem comentar algo, perguntar? Meninas, eu queria parabenizar pela iniciativa. Eu acho que, principalmente por vocês, assim, que são da área da saúde, trazerem, tipo, gente, é normal vocês sentirem isso, sabe? Tipo, é normal não estar tudo bem.
eu acho que isso é algo muito legal e realmente deve ser trago para discussão e abordado no nosso meio de trabalho, sabe? Então, parabéns, gostei bastante do material, e é isso. Obrigada. Inclusive, tem uma pergunta no formulário, dando um spoiler, sobre a discussão no ambiente de trabalho. Então, só para fazer... Vou ter que responder para ver. É, isso mesmo. Mas, enfim, acho que é isso, então. Sim. Caso tenham alguma dúvida também, não se sintam confortáveis em falar aqui, podem trazer para a gente está aberto a discutir também, a conversar, o que puder ajudar e agregar. Uhum. Então tá. Vou lá, gente, que eu tenho outra reunião agora, tá? Tá bom, então. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até mais. Oi.